Gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre a vida de um homem que eu partilhei no primeiro culto, um homem chamado George Miller. George Miller é um homem que ficou conhecido como homem de oração, um homem que morou e viveu na Inglaterra no século XIX, numa época em que poucas pessoas faziam 70 anos de idade, uma época de fome, uma época de muita miséria, uma época desoladora, especialmente no Reino Unido, meados do século XIX, com muita orfandade. E George Miller, ele foi usado por Deus para fazer muitas coisas. Ele iniciou 117 escolas, maioria escolas primárias. Ele sustentou com seu ministério, ao longo da sua vida, mais de 10 mil órfãos. Sabe o que é isso? 10 mil órfãos. E ele sustentou os órfãos da infância até a juventude. Ele foi pastor da mesma igreja por 40 anos. Um homem incansável, conhecido pela sua vida de oração. Diziam que George Miller orava, Deus respondia a sua oração. E depois que Deus respondia, ele dizia: Deus respondeu a minha oração e eu não me surpreendo. É assim que Deus faz. Aos 70 anos de idade, depois de trabalhar a vida inteira para o Senhor, George Miller resolve se aposentar. Poucas pessoas naquela época, no século XIX, chegavam aos 70 anos de idade. E ele disse: já estou com 70 anos, estou cansado e eu quero me aposentar. E ele tinha um sonho de aposentadoria, que era um sonho bastante santo, piedoso. Ele queria ir para uma cidadezinha calma no interior da Inglaterra e ele queria passar o resto da sua vida em oração. Era isso que ele queria. E ele entrou no seu quarto e orou dizendo: Senhor Deus, esta é a minha vontade, mas eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: mostra-me o caminho eterno. No dia seguinte, um amigo de George Miller chega à sua casa, bate à sua porta e diz: ontem eu estava orando por você, pela sua aposentadoria, e me veio à mente assim um pensamento, uma figura de você aposentado. Eu não sei se é o que Deus colocou em seu coração. Se for, Deus vai confirmar. E George Miller perguntou: seria porventura eu morando em uma pequena e pacata cidade, numa casinha aconchegante e passando a minha vida, o resto da minha vida em oração? Ele disse: não, muito pelo contrário. Era você viajando o mundo inteiro, de barco, de navio, a cavalo, a pé, pregando o evangelho incansavelmente nos lugares mais difíceis. E ele disse: bem, isso é tudo que eu não imagino fazer, mas se Deus me guiar, farei a vontade do Senhor. George Miller coloca-se em oração e diz: Deus, é a tua vontade. E ele, ao longo de madrugadas, ele repetia esta frase: Deus, é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade. Deus confirma a sua vontade. E dos 70 aos 87 anos de idade, George Miller se transforma num pregador itinerante. Nesses 17 anos, ele viaja por 42 países. E ele prega o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas face a face. Dezenas de milhares se entregam ao Senhor Jesus. Milhares se entregam ao ministério pastoral e missionário. George Miller volta para a Inglaterra com 87 anos de idade. Ele vive ainda mais 6 anos, porque faleceu aos 93 anos de idade. Antes de falecer, um jornalista cristão lhe faz uma entrevista e diz: o Senhor, George Miller, é um ícone da nossa geração. O Senhor que fundou mais de 100 escolas, que sustentou mais de 10 mil órfãos, que viajou e pregou o evangelho em mais de 40 países. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu sem mesmo pensar. George Miller, ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muito tempo atrás. E ele completa dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeira missão da igreja não é a adoração. Primeira missão da igreja não é a proclamação. A primeira missão da igreja não é ajudar o pobre necessitado. A primeira missão da igreja é morrer, para que Cristo viva em nós.